O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um hospital a indenizar em R$60 mil uma criança vítima de erro médico. Entrar com uma ação para reparação desses danos só foi possível porque a família guardou todos os documentos que comprovaram o problema. Aos 4 anos, o filho da Elisângela sentiu dores abdominais na escola. Ao ser informada, ela levou o menino ao hospital e o diagnóstico inicial foi virose. Segundo a mãe, a criança foi medicada e liberada. Todo o tempo foi uma virose, e na verdade ele estava totalmente debilitado, ele não andava mais direito, ele não falava direito. Mas foi no último hospital que veio o diagnóstico correto. Segundo os médicos, a criança não estava com uma virose, e sim uma crise de apendicite. Após uma cirurgia de emergência para a retirada do apêndice, foi feito um outro procedimento para evitar uma infecção. A família decidiu então recorrer à justiça para pedir a reparação dos danos. Ele já estava com essa apêndice supurada, ou seja, ela já estava estourada dentro dele, o quadro infeccioso era muito grande dentro dele. Ele teve que passar por uma cirurgia que para mim realmente foi bem desgastante. Foi bem invasiva também, pelo fator dele ser muito pequenininho, ele só tinha 4 anos na época. Foi bem dolorosa. Em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu o erro médico e determinou ao hospital o pagamento de uma indenização de R$40 mil. Após recurso apresentado pelo advogado da família, o valor foi reajustado para R$60 mil. A gente ainda está no prazo para recurso, mas de qualquer forma é importante ressaltar essa condenação do Tribunal de Justiça do DF, porque realmente foi verificado que houve uma falha na prestação do serviço por parte do hospital. Vítimas de erros médicos são amparadas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. A recomendação para quem sofre esse tipo de problema é guardar documentos que comprovem o atendimento e o possível erro. Documentação como, por exemplo, prontuário médico, prontuário de atendimento, se teve alguma internação, o que foi colocado na internação, qual foi o diagnóstico, exames que foram solicitados, como foi a interpretação desses exames, medicação prescrita. Isso tudo é muito importante para, no caso de um eventual ingresso com ação judicial, para que isso tudo seja juntado aos autos, para que o juiz realmente possa ter um suporte documental extremamente relevante para poder julgar com o máximo de equidade possível. Acho que o médico, se ele tivesse tratado ele com um pouquinho mais de carinho, mais de atenção, ele tinha dito, não, ele está com isso, ou então tinha internado. Se ele tivesse ficado uma noite lá de internado para poder ver o que ele realmente tinha, acho que teria sido mais fácil, não teria sido tão doloroso para o meu filho. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Vitor Mendonça, que é especialista em direito de saúde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, qual o primeiro passo quando se desconfia que houve um erro médico? O primeiro passo é pedir o prontuário no hospital e buscar todos os documentos médicos que ele tem. É a primeira coisa a se fazer. Documentação é fundamental nesse caso. É o primeiro passo. Quer dizer, sem a documentação fica muito difícil a comprovação do erro médico. E como se faz a prova disso? Só com os documentos? Como se dá esse processo para provar que houve um erro médico de quem foi? Na maioria dos casos de erro médico, essa prova, na verdade, ela acaba sendo pericial. Então, você obtém toda a documentação, em geral busca um outro relatório que indique esse erro médico, mas no curso do processo é realizada uma perícia por um perito indicado pelo juízo que faz essa investigação. E aí vai chegar à conclusão se houve ou não houve erro médico. Na maioria dos casos é assim que acontece. A pessoa vai lá, pega toda essa documentação e leva aonde? A Defensoria Pública pode ajudar nisso? Tem que constituir um advogado? Ministério Público? Quem é que age num caso como esse? Assim, você tem a responsabilização pelo erro médico, ela se dá em 3 esferas. Ela se dá na esfera ético-profissional, que aí ele teria que buscar o CRM. Se dá na esfera criminal, que aí seria o Ministério Público. E se dá na esfera civil, que aí é ou a Defensoria ou o advogado, a Defensoria, se ele se ele for hipossuficiente, quer dizer, se ele não tiver condições de pagar um advogado. Pode chegar até a esfera criminal se houve, por exemplo, a morte de alguém com erro médico? Seguramente. Tanto do ponto de vista de lesão corporal, quanto do ponto de vista de homicídio, se gerar uma morte, todos esses, pode haver sim essa repercussão, a depender das circunstâncias do caso. Não se pode afirmar que isso sempre aconteça, mas é relativamente comum acontecer em casos de erro médico, fatos que possam ser configurados como crime. Doutor, o senhor que lida nessa área, em que áreas da medicina esse tipo de situação, de erro médico, é mais comum? Qual a maior demanda? A gente vê muito relacionada à questão obstétrica, muito relacionada à questão da violência obstétrica mesmo, quer dizer, hoje você tem
problemas muito graves com relação ao atendimento da mulher. Você tem também nessa área de ortopedia e muito na questão de cirurgia plástica também. Até porque a responsabilização na cirurgia plástica é um pouco diferente da responsabilização nas outras especialidades. O médico, normalmente, ele é obrigado ao quê? A tratar da melhor forma possível o paciente, mas ele não é obrigado a assegurar o resultado. Então, ele é obrigado a tentar curar o paciente, mas ele não tem como garantir que o paciente vai ser curado. Quando você está falando de cirurgia plástica, a obrigação dele é de fim, ele tem que assegurar o resultado. Então, quando a paciente faz um implante de seio, por exemplo, né, e se o seio dela resta deformado, embora você não possa caracterizar que aquilo seja uma doença ou não, a deformação estética ela caracteriza um dano, ele tem que assegurar o resultado. Então, a responsabilização do cirurgião plástico, ela é, do ponto de vista legal, mais abrangente do que das outras profissões em geral. E há uma grande demanda hoje em dia na justiça a esse respeito? Há bastante casos, proporcionalmente, a gente pode dizer até que nem tanto. Há bastante caso, mas por quê? Exatamente por conta dessa dificuldade da prova. E se encontra muita barreira do ponto de vista do corporativismo profissional, quer dizer, é muito difícil, no mais das vezes, você conseguir um laudo de um médico apontando o erro de um colega. Isso é uma dificuldade muito grande dentro desses processos. E também essa questão da pessoa não buscar os documentos e depois ficar muito difícil constituir a prova. Então, às vezes, ela até sofreu um erro médico, mas esse erro médico não consegue virar um processo porque você não tem a prova na mão. Tá ótimo, ainda a gente tem algumas perguntas para serem feitas sobre esse assunto. Só peço um minutinho, senão a gente vai para o intervalo, já volta. Tá. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Vitor Mendonça, especialista em direito da saúde, que hoje conversa com a gente a respeito de erro médico. Doutor, além de responder na justiça, o que pode acontecer com um médico que se vê envolvido aí num erro? Ele tem duas esferas de responsabilização judicial, né, onde a questão da responsabilidade dele se resolve na justiça, e tem a esfera ético-profissional. Então, do ponto de vista ético-profissional, ele pode responder junto ao CRM, né, por penas que podem ir de advertência até a cassação do registro. Na área criminal, ele pode ter cometido crime, aí lesão corporal e homicídio são os casos, né, onde mais isso é configurado quando se trata de erro médico. A própria exposição a perigo também pode ser um crime, né, pode se configurar no caso. E a esfera civil, que é a questão indenizatória mesmo, né, que aí já é do ofendido contra ele. Além do médico, outros profissionais podem estar envolvidos quando é detectado um erro aí, né, na área da saúde. Enfermeiro ou mesmo quem fez o exame pode não ter feito, dificulta o diagnóstico e provoca um erro. Como se dá para provar isso? Já é mais difícil? Assim, é um pouco mais difícil, mas assim, do ponto de vista civil, o que se busca fazer? A responsabilidade do hospital, o hospital é sempre corresponsável. Então, quer dizer, às vezes a pessoa processa o médico e o hospital, pode ficar provado que a culpa não foi do médico, mas ainda assim fica assegurada a indenização a ser paga pelo hospital. Essa é a melhor alternativa nesses casos, que você não entre exclusivamente contra o médico, porque se provou, por exemplo, que ele receitou uma determinada quantidade de medicamento e essa quantidade foi dobrada por ato de um auxiliar de enfermagem, por exemplo, ele não fica excluído da responsabilidade ou tem que começar um novo processo para ter direito à indenização. Qual a punição nesses casos? Punição, assim, depende do dano. Fundamentalmente tem a ver com o dano e com o tamanho da culpa, né? Então, se você configurar um dolo eventual e a pessoa falecer, pode chegar, né, de um homicídio, em hipótese excepcionalíssima, em um homicídio doloso, né, com penas de 6 a 20 anos, até uma exposição a perigo, que já é uma pena muito menor quando efetivamente não aconteceu nenhum dano à saúde. Doutor, e nesses casos que a gente tem visto muito recentemente de greve na área da saúde, qual é o direito do paciente, da pessoa que depende do Sistema Único de Saúde? Tá, olha, o próprio Código de Defesa do Consumidor e a Constituição assegura ao cidadão o direito à prestação do serviço público adequado, né? Esses prejuízos, esses casos de força maior, a Justiça tem entendido de ressalvar. Então, assim, o que a gente percebe é que, normalmente, os tratamentos eletivos, aqueles que podem aguardar, ficam prejudicados. Com relação aos tratamentos de urgência e emergência, os direitos deles são absolutamente o mesmo. A greve não pode prejudicá-lo nesse sentido. E mesmo se prejudicar no outro ainda, pode-se discutir o direito à indenização, embora não seja tão seguro. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com o especialista em direito da saúde, advogado Vitor Mendonça. Obrigada pela participação. Muito obrigado.